Oi, 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 tudo bem? Eu aqui de volta para mais uma aula de língua portuguesa, professor Vitorino Rodrigues, com alunos e alunas do 8º ano do ensino fundamental. Vamos nós! Ontem trabalhamos analisando as tirinhas, no que se referia aos efeitos de humor, ironia ou sentido de palavra ou expressão. Hoje, continuando com as tirinhas, vamos falar um pouquinho sobre essa relação linguagem verbal, palavra e não verbal, as imagens, as expressões faciais, né? Enfim, inferir em textos multissemióticos efeitos de sentido produzidos pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais, imagens e sua relação com o texto verbal. Nós sabemos que a tirinha, exemplo do HQ, enfim, e outros gêneros textuais dessa mesma ordem, eles dialogam. A linguagem verbal e a visual, ela tem a mesma importância, a mesma relevância. Às vezes, uma sobrepõe sobre a outra, mas sempre ali dialogando. Vamos aqui trabalhar algumas questões para entendermos como isso vai se estabelecer, tá? Como isso se estabelece. Leia o texto para responder a questão a seguir. Oi, fala baixo. Tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. E aí nós chegamos no último quadrinho e temos aí, né, vocês conseguem ver aí o planeta, né? Nós temos aí uma mensagem sobre a preservação ambiental, traz reflexões sobre isso, né? Meio ambiente, enfim. Vamos à questão. A expressão da personagem feminina, Mafalda, no primeiro quadrinho, reforça. Ela tá, fala baixo. Então nós temos aí o texto e tem a expressão dela que reforça o quê? A gravidade da doença revelada no quarto quadrinho, a objetividade da resposta do personagem feminino no segundo quadrinho, as falas dos personagens no terceiro quadrinho, a preocupação da pergunta do personagem masculino no segundo quadrinho. Observe que ela está numa atitude de calma, silêncio. Há tanto o texto como a expressão, o gesto dela corroboram, né, contribuem para o que vai se confirmar onde. Ele pergunta, é o pai que está doente, é a mãe? Não. Aí no último quadrinho vem aí a resposta, que é o planeta que está doente, enfim, as ações que nós, humanos, né, estamos fazendo aí, que estamos aí matando o nosso planeta. Então, de acordo com isso, nós já temos a resposta. Já conseguiram compreender? Qual é a resposta? É a letra. Olha aí, o último quadrinho. É a letra A gravidade da doença revelada no quarto quadrinho. Então, nós temos aí, né, que as imagens, somada com a fala da Mafalda no primeiro quadrinho, elas contribuem para essa mensagem aí. E a gravidade da doença revelada no quarto quadrinho, e que não está escrito, mas que nós entendemos, porque nós percebemos no nosso dia a dia como estamos maltratando o nosso planeta, né? Através do ambiente em que vivemos, nós estamos aí praticando várias ações que contribuem para isso, né? Então, opa, olha o alerta, cuidado, né? Vamos preservar, afinal de contas, a nossa vida. Bom, essa é a primeira questão, vamos para a segunda. Assim, se houve alguma dúvida, anota, leva para o seu professor, não pode ficar com dúvida, esse é o nosso acordo. E aí vamos para a segunda questão. Para escapar do estresse do trabalho, nada como um bom feriadão. Olha aí, veja aí a expressão, o corpo, o rosto desse personagem, a fala, né? E aí nós temos no quadrinho seguinte, observe como esse personagem está aí mergulhado no mar de carros. E aí vem a fala. Agora, para acabar com o estresse do feriadão, ainda não conseguiram inventar nada. Ou seja, todo mundo pensa a mesma coisa, pega seu carro, pega a estrada, e aí esse caos que está nesse trânsito aí, né, louco, que ele não pode se mover, se locomover, né? E aqui também, se a gente pensar na aula de ontem, dá para a gente entender aí também esse efeito de humor, de ironia, né? Quer dizer, essa coisa aí do contraste entre o primeiro quadrinho, a expressão facial
do personagem e a situação que vai suceder no quadrinho seguinte. Bom, vamos à pergunta. No primeiro quadrinho, pela imagem, o movimento, tudo isso desse personagem demonstra que ele está o quê? Animado, cansado, desconfiado ou preocupado. Se eu considerar apenas o primeiro quadrinho, observe que ele está correndo, né? Tem um rosto aberto num sorriso, quer dizer, dá para entender com essa expressão aqui naturalmente que uma pessoa cansada está mais murcho, né? Movimentos mais fechados, não expansivo assim, né? Ele está totalmente expansivo, aberto, não é. Não é cansado, não é desconfiado, então ele está o quê? Animado pela perspectiva de sair, de viajar, enfim, de ir para um lugar tranquilo. Que nós percebemos na continuação da tirinha que isso não acontece. Ele acaba ficando mergulhado aí nesse trânsito horrível, né? Porém, a pergunta, atentem-se, é o primeiro quadrinho. Então, pelo primeiro quadrinho, ele está animado. Bom, a terceira questão diz assim, leia o texto abaixo. Eu vou me fantasiar do monstro mais assustador que já existiu. Vou ficar assustador. Ninguém vai conseguir olhar. Só de olhar, as pessoas vão desmaiar. Deixa eu ver como estou. Quando ele vai, deixa eu ver como estou, ele nem termina a palavra, porque quando ele vai se olhar no espelho, o que acontece? Desconfiar? Não vou falar, porque senão eu vou dar a resposta. No último quadrinho desse texto, o menino, observe que a forma como está escrita, deixa eu ver como ele desmaiou, né? Não terminou a frase, essa reticência aí interrompe a fala do monstrinho aí, né? Então, no último quadrinho desse texto, o menino deitou no chão para assustar alguém, ele queria ser tão assustador e deitou para assustar, desmaiou de susto ao se ver no espelho, levou um tombo, pegou no sono. Olha, o fato é que ele está no chão. Agora, ele levar um tombo é quando você vai caminhando, ou distraído, sei lá, tropeça, cai, algo que é inusitado assim, né? Pegar no sono, não está totalmente animado, de repente vai pegar no sono? Isso não existe, né? Deitou no chão para assustar alguém? Não. Olha a expressão facial quando ele se vê no espelho. Ele arregala o olho, tudo bem que é na intenção de assustar, mas ele se surpreende com a própria imagem, ou seja, ele se assusta com a própria imagem. Logo, ele desmaiou de susto ao se ver no espelho, ou seja, ele ficou tão assustador que ele próprio ficou assustado com a sua imagem. É isso que está aí, claro, pela última imagem, quando está o espelho e ele caído, desmaiado, né? Tudo bem? Tranquilo? Conseguiram compreender? Já sabe, se não entendeu, leve ao professor. Quarta questão. Leia o texto abaixo. Romeu e Dalila. Que olhar é esse? Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão. Olhar de apatia, tédio, solidão, sorte. Pensei que fosse conjuntivite. Vocês conseguiram compreender como aqui há um jogo, há uma certa ironia, um casal, o casal está aí, o homem está aí lendo o jornal, né? Está lendo o jornal, e aí e a esposa aí diante dele, expressando com certeza uma certa, enfim, que chamou a atenção dele, mas será que ele está conseguindo compreender realmente o que se passa? Ele consegue compreender os sentimentos da sua esposa, o que se passa com ela? Pelo que está escrito aí, ela diz que está com tédio. Por que será isso? Supostamente porque ele está aí direto com o jornal, ele não dá atenção a ela, né? Observe que a fala dela está para isso. E no final ele diz aí, pensei que fosse conjuntivite. Ou seja, ele não está preocupado com os sentimentos da personagem, né? Bom, vamos à questão, porque isso a atitude de Romeu em relação a Dalila revela, né? Já até expliquei um pouquinho, ele está aí com esse jornal, aparentemente nem olha para ela está parada, né? Olhada para ele, mas ele simplesmente vê ela parada, e ele desconfia que seja, ele diz aí que seja conjuntivite quando ela fala todas essas questões aí. Isso tem a ver com relacionamento, né? Um texto que vai falar sobre esse relacionamento desse casal. Então,
Se o Romeu está aí direto com esse jornal, se ele não consegue compreender bem, entender bem o que se passa com a esposa dele, qual é a resposta? Revela que o Romeu, em relação a Dalila, ele está o quê? Qual é a relação? A relação de quê? De compaixão? Quer dizer, ele está compadecido. Ele nem vê direito ela, nem percebe, porque ele acha que ela está com conjuntivite, né? Companheirismo, será que uma pessoa que é companheira do outro, que tem essa atitude de companheirismo, vai ser assim tão indiferente, né? Insensibilidade, ou seja, insensibilidade, quer dizer não, não ter sensibilidade, não perceber o que se dá com a outra pessoa, o que se passa com a outra pessoa. Então, sim, a letra C, ele não está se tocando o que está acontecendo, né? Com a esposa dele aí, né? E revolta também não é. É a insensibilidade, é um casal que não conversa, não se entende bem, não sabe, ele está aí no mundo dele, e aí por isso que ela diz tédio, solidão, apatia. Se é um casal e ela está sentindo tudo isso, significa dizer que ele não está se sensibilizando, não está se preocupando, não está dando a devida atenção à esposa dele. Vocês concordam comigo? Vamos à nossa próxima questão. Leia a tirinha da Turma da Mônica e responda. Observe. Olha a perspectiva aí, não é? Da visão aí do personagem. Olha como está ali na sombra. A impressão que nós temos, pela sombra, não dá para ver que ele está penteando. No último quadro, ele disse: nunca mais ajudo você a se pentear, Cascão. Mas observe que pela imagem primeira, não dá para perceber que está penteando. Você vê um objeto que recai sobre a cabeça do outro. A impressão que tem, a perspectiva de quem está olhando, é de que está dando uma cacetada, né? Uma paulada, alguma coisa assim. Então, se assusta, né? Então, na sequência dos quadrinhos, a personagem Cebolinha, por intermédio de expressões faciais, comunica ao leitor reações de... Na sequência, Cebolinha, como é que o Cebolinha, no primeiro quadrinho, a expressão dele no primeiro quadrinho, e no segundo quadrinho, quais são aí as reações dele, que tipo de sentimento ele demonstra no primeiro e no segundo quadrinho. Sossego e felicidade, esse ó dele aí, partindo do princípio de que tem a impressão de que está batendo aí, né? Tá tendo aí uma agressão física, aí depois ele, né? Ele vê que não, é apenas um ato de pentear o cabelo. Então, não é sossego e felicidade, alegria e espanto, de jeito nenhum. No primeiro ele não está alegre nenhuma. Observe que ele vai indo, ele recua, é como se ele desse um passinho para trás, ele se assusta de alguma maneira ali, né? Ele fica assustado com aquilo. Então, raiva também não é. A resposta é o quê? Susto, ele se assusta, né? Você vai indo, você vê uma coisa assim, você dá aquele passinho para trás, o corpo inclina para trás, e depois ele, ufa, né? Ele fica tranquilo, fica com alívio, porque percebe que apenas não tem nada a ver com aquilo que ele pensou, né? Nada a ver com o que ele pensou. Por isso a resposta correta é a letra D. Vamos agora para a questão 6. Muito bem, turma, eu vou fazer a chamada. Se sobrar tempo, eu dou aula. Olhe para essa imagem, vocês conseguem ver essa imagem? Olha o tamanho, olha o tanto de aluno que tem nessa sala e olha a fala do professor. Se sobrar tempo, eu dou aula. Na imagem pode ser concluído que as salas de aula hoje em dia são o quê? São quentes, arejadas, extensas, superlotadas. Olha para essa imagem. O que chama a atenção? Olha a quantidade de alunos que tem, olha como eles estão praticamente colados um no outro. Significa dizer o quê? Que nessa sala tem mais aluno do que a capacidade dela. Quer dizer, uma hipótese, se a sala tem capacidade para 30 alunos, aí deve ter uns 60. Estão uns sobre os outros. Então significa dizer que hoje em dia as salas de aula são o quê? Quentes, arejadas, extensas? Não, são superlotadas, né? Gente além da capacidade daquela sala, ok? É isso.
Vamos para a nossa próxima questão. É isso? É isso. Leia o texto abaixo e responda. Vândalo, olha isso, já estão valendo as novas regras do tal acordo ortográfico. A situação, o hífen, mudou um monte de coisa. Sabe o que isso significa? Precisamos de um novo corretor ortográfico para essa máquina, urgente. Ora, pelo texto, no primeiro quadrinho, os personagens estão com os olhos arregalados porque ficaram o quê? No primeiro quadrinho, ei, vai ter isso tudo, mudou tudo isso. Eles estão surpreendidos, né? Não é amedrontados, não estão com medo, horrorizados, satisfeitos, não. Eles vão precisar de novo, não, ele diz assim, a acentuação mudou um monte de coisa, né? Eles estão surpresos, tá? Falta um Szinho bem aí. Estão surpresos com essas mudanças e agora eles vão ter que tomar uma atitude, mas eles foram surpreendidos aí com essas mudanças aí, com esse novo acordo, né? Com as novas regras do acordo ortográfico. Está claro isso? Tudo bem? Podemos seguir? Então vamos lá. E aí nós temos o texto, é um texto apenas com imagens, não é isso? Né? Na primeira ele lança a bola, aí observe que a bola está no chão e o taco dele voando, né? Ele não conseguiu acertar. Olha a expressão dele aí. A impressão que dá é que ele está o quê? Como é que ele está, esse personagem? Hein? Estava muito feliz. E olha aí a última imagem, tá? Última imagem, ele com o taco aí, olha a expressão dele, o corpo, olha né? a tensão aí no corpo dele para jogar essa bola. E vamos agora à questão, para ver. No último quadrinho desse texto, a expressão no rosto do menino revela o quê? Nós temos a expressão no rosto, nós temos a maneira como o corpo dele está tenso. É angústia, expectativa, frustração ou raiva? Eu vou dar aí 10 segundinhos para vocês pensarem. Não tem palavra? Talvez seja um pouco mais difícil vocês matarem a charada. Eu acredito que não, mas vou dar um tempinho para vocês para matar a resposta, ok? Vamos lá. Então, né? Olha, ele tá, a maneira, o negócio tá bem atrás aqui, o taco, parece que ele vai, dá a entender, quanto mais eu me distancio, é maior a força que eu vou, maior o impulso de força que eu vou colocar nesse ato de jogar, que contribui com a expressão facial dele. Tudo isso, e considerando, a gente não pode esquecer o que vem antes, indica que o menino está o quê? Com raiva, ficou chateado porque ele não acertou da vez anterior e dessa vez ele disse assim, não vou perder mesmo. E aí ele diz, né, tá aí a ideia de ele jogar toda essa raiva dele nessa tacada aí, né, que ele se prepara, tá bom? Vamos à questão 9. Lá vem um predador, pule na água. Ele já foi embora, mamãe? Podemos sair agora? Mais um minutinho, mais um minutinho. Ai, obrigada, Samuel. Só assim para o Antoninho tomar banho. E aí vocês já entenderam a historinha, né? Já conseguiram compreender que predador é esse, porque que a mãe chama atenção aí com esse, para ele mergulhar na água, com a intencionalidade da mãe, ficou claro? Vamos à pergunta. A intenção da mãe ao mandar Antoninho pular na água era afastá-lo do predador, escondê-lo do macaco, brincar com o filho, dar um banho no filho. Ora, e aí? Será que era afastar do predador? Ela usa isso, na verdade, como desculpa, como artifício para fazer com que o menino mergulhe na água. Lá vem um predador, pule na água.
né? Mas lá no final ela diz, obrigada, Samuel, quer dizer, não havia predador. Ela combinou alguém para simular esse predador, não é verdade? E aí ela diz para ele ficar mais um minutinho, quer dizer, ela ganha tempo, porque na verdade ela não quer afastar do predador, porque não existe predador, não quer escondê-lo do macaco, nem brincar com o filho. Ela quer, na verdade, que ele tome banho. Está claro quando ela diz assim, só assim para o Antoninho tomar banho aí no último quadrinho, tá? Então a resposta correta é a letra D. Vamos agora para a nossa última questão, né, da nossa aulinha de hoje. Bolas! Não tem ninguém para mim pular. Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? Claro, disponha. E aí vocês entenderam como existe aqui, nós trabalhamos na aula de ontem, o efeito de humor, e a ambiguidade é uma das formas, né? Ou seja, quebrar o duplo sentido. Quando o personagem chama a Mônica, ele quer alguém que possa impulsionar, né? Empurrar o balanço, ele ficar brincando. Mônica, você pode quebrar esse galho? Quando fala quebrar o galho, existe o sentido de ajuda. Você pode me ajudar? Você pode, né, resolver isso para mim? Que na situação aqui é impulsionar o balanço para ele brincar, né? No entanto, a Mônica, ela faz ao pé da letra, quebrar o galho. Ela quebra o galho, ele left, cai, né? Vai pro chão, olha aí as estrelinhas, né? As linhazinhas. Bom, vamos à questão. Depois que o galho quebrou, o menino ele ficou cansado, nervoso, tonto, alegre. Então, bom, eu expliquei aqui sobre o efeito de humor, essa ambiguidade, quebrar o galho no sentido de ajuda, ou quebrar o galho, quebrar mesmo, literalmente pegar uma faca e cortar o galho, né? Só para a gente relembrar a aula de ontem, mas a pergunta aqui é sobre como o menino ficou no último quadrinho, a gente analisar aí a expressão dele, as linhas, né? Enfim. Ora, ele estava lá, ele cansado, ele não fez esforço nenhum, na verdade ele caiu, no chão. Nervoso, dá a ideia que ele ficou nervoso, ele estava, quando ele caiu, né? Observe aí que o galho caiu, né, na cabeça dele, vocês estão vendo? Porque ele estava a corda amarrada no galho, ela quebrou o galho, então o galho, né, que estava distante dele pela corda, na cabeça dele. E aí ele ficou vendo estrelinha. Como é que a gente chama isso? É cansado, nervoso, tonto, alegre. Ele ficou tonto. Ele ficou tonto, porque o galho está na cabeça dele. Vocês estão vendo na última imagem? Né? Então aí nós trabalhamos com essa questão, o efeito, né, da linguagem verbal e não verbal, o efeito de sentido, e também aproveitei para falar sobre ambiguidade, que é um recurso que causa, né, efeito de humor, né, na tirinha. Aproveitei para fazer isso durante essa questão, e nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem. Se não, já sabem, anotaram as dúvidas? Leve ao professor, o que não pode ficar com dúvida. Não pode, não pode. Tá? Ou vá pelo aplicativo, se você é aquele aluno que não pode ir à escola por algum motivo, assinou o termo do não presencial, você vai lá no aplicativo, professor, ou no WhatsApp, enfim, conforme seja o diálogo que você mantém com o seu professor. Bom, é isso, muito obrigado pela audiência, nossa aula vai acabando por aqui, nós nos encontraremos na sexta-feira, né, com mais uma aula de língua portuguesa, nós aqui do 8º ano. Obrigado, fiquem bem, fiquem com saúde, tchau, tchau.